Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Carlos Brandão, sou advogado e professor universitário, advogado na seara do direito tributário, direito público e direito civil, tá bom? Esse canal foi criado justamente para descomplicar algumas nuances do direito público que até então as pessoas acham complicadas, tá? O primeiro vídeo desse canal será um vídeo composto por parte um e 2, tá? Essa é a primeira parte. Justamente nós vamos falar sobre o sistema constitucional de crises, né? De rompimento de crises especificamente a respeito do estado de defesa. Eu começo esse vídeo, mais ou menos de 15 minutos, e nós continuamos conteúdo no vídeo 2 a respeito do estado de defesa. Aqui as nuances gerais do que a Constituição Federal traz como mecanismos para aquelas situações onde existe uma instabilidade institucional e como o legislador Constituinte foi inteligente ao montar essas ferramentas para justamente voltar à normalidade constitucional, tá bom? Hoje nós vamos falar do estado de defesa, né, que está bem em voga aí recentemente, com os acontecimentos até mesmo um tanto quanto recentes, né, de 2 anos para cá, que se cogitava muito. Vai ser instaurado o estado de defesa, vai ter um decreto de estado de defesa, tá? Mas por que que nós devemos fazer uma breve introdução a respeito do sistema constitucional de crises? Porque o sistema constitucional de crises foi ferramentas que a Constituição Federal criou para justamente se proteger frente a situações anormais que podem ter no ordenamento jurídico, né? E nós, assim, devemos pensar que o sistema constitucional de crises ele é visto por dois grupos, sejam o grupo A, instrumentos que medidas que são excepcionais visando manter ou restabelecer nos momentos anormais constitucionais, instituindo o sistema constitucional de crise, e outro, composto pelo estado de defesa e o estado de sítio, que é a famosa legalidade extraordinária, em prol da defesa do país ou da sociedade, através das Forças Armadas e da segurança pública, tá bom? Nós temos que entender que a defesa do Estado ela pode ser compreendida como defesa do território nacional, aquela questão da teoria do Estado, né? Contra eventuais invasões estrangeiras e defesa da soberania nacional também, e defesa da pátria, que está lá no artigo 142 da própria Constituição Federal, quando tratarmos nesse bloco de vídeos, tratarmos a respeito das Forças Armadas, tá? A defesa das instituições democráticas pressupõe sempre o equilíbrio da ordem constitucional, não havendo preponderância de um grupo sobre o outro, mas na realidade o equilíbrio entre os grupos de poder, tá bom? Ocorrendo qualquer violação dessa normalidade constitucional, surge, portanto, um mecanismo denominado Sistema Constitucional de Crise, tá bom? Então vamos lá abrir no artigo 136 da Constituição Federal para acompanharmos aqui esse primeiro bloco da aula 1, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês sempre verem aqui. Olha só, lá no artigo 136 da Constituição Federal, nós vamos ler e dissecar esse artigo para entender justamente que vai servir para a tua OAB, para o teu concurso, etc. E o artigo 136 da Constituição Federal fala: o presidente da República, primeira coisa importante que tu vai ter que grifar, não é chefe do executivo estadual, não é chefe do executivo municipal. Ou seja, não é prefeito e não é governador. É o presidente da República, é a atribuição privativa dele. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados. Opa! Então, professor, quer dizer que o estado de defesa não é em todo o território nacional? Não. No artigo 136 está bem claro. O presidente da República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, poderá decretar o estado de defesa para locais certos e determinados, né? Restritos e determinados. A ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grande proporção na natureza. Nós tivemos um exemplo recente de uma grande calamidade com proporções na natureza, justamente a pandemia da Covid-19. Agora volta aqui comigo para a gente dissecar um pouquinho esse artigo. Se vocês verem aqui, que o legitimado é quem? O presidente da República. Professor, mas eu acabei de ver aqui que ele tem que ouvir dois conselhos, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Esses conselhos emitem parecer vinculativos, ou seja, o presidente da República vai ter que se vincular aos pareceres do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional? E a resposta é não. São apenas pareceres
opinativos, onde o presidente da República vai tomar ou não sua decisão de decretar o estado de defesa. E as duas hipóteses é justamente para decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados. Ponto extremamente importante. Não é em todo o território nacional que se decreta o estado de defesa. É locais certos, restritos e determinados. A ordem pública ou a paz social, ameaçada por grave instabilidade institucional, ou atingidas por calamidade de grande proporção na natureza. Pronto. O que é importante você anotar aqui é o seguinte: o estado de defesa, ele pode ser decretado pelo presidente da República, ouvidos os conselhos da Defesa Nacional e o Conselho da República, claro, né? E ele vai ter que apresentar esse decreto para aprovação do Congresso Nacional, tá bom? Ou seja, não é simplesmente decretar, pronto, decretou, vai vigorar. Não, vai ter que ter uma coisa chamada controle político concomitante e controle político prévio pelo Congresso Nacional, justamente pelo princípio da repartição de poderes. Mas como assim, professor? Vamos estruturar? Vamos. Olha lá, o presidente da República, ele justamente pode decretar. Ele que é a sua, de sua atribuição. Não cabe ao presidente do executivo, perdão, não cabe ao governador do estado ou ao prefeito decretar estado de defesa. Mas, professor, eu já vi questão que fala justamente o governador do estado Alfa, ouvidos a sua procuradoria, em decorrência de uma calamidade pública sem precedentes, decretou estado de defesa. Não pode. Somente cabe ao presidente da República, tá bom? E lembrando, ele vai ouvir os dois conselhos, o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, tá? Não quer dizer necessariamente que ele vai se vincular ao parecer desses conselhos. Ele vai só ouvir e ele toma a sua decisão, perfeito? E no decreto que determinar o estado de defesa, nós temos que observar três coisas: tempo e duração, ou seja, não é para sempre. Nós vamos ver aqui que simplesmente o decreto não vai ser um decreto que vai vigorar durante muito tempo. Não, tem prazos, tá bom? Vai ter que demonstrar no decreto o local certo e determinado ameaçado por grave violação institucional ou a calamidade pública, né? E três, as medidas coercitivas que devem vigorar durante a sua vigência. Como assim, professor? Medidas coercitivas? Sim, lembra que eu falei para vocês que é uma situação de legalidade extraordinária que foge da normalidade constitucional? Então, para poder se romper e restabelecer a normalidade constitucional, o Estado brasileiro, através do decreto, o presidente da República, através do decreto de estado de defesa, vai se poder valer de medidas coercitivas de restrições de determinados direitos, tá bom? Ou seja, tempo e duração, não pode passar, não pode ser superior a 30 dias e pode ser prorrogável por igual período, mas desde que as razões realmente justifiquem essa prorrogação. Dois, local restrito e determinado que vai vigorar aquele decreto de estado de defesa. E três, as medidas coercitivas que serão aplicadas durante o estado de defesa. Ou seja, o poder pelo presidente da República, ele vai exercer, mas ele vai ser limitado justamente à própria legislação, o próprio decreto do estado de defesa. Mas, professor, vamos ver quais são as medidas coercitivas. Vamos lá que eu vou explicar cada uma para vocês. Acompanhe aqui comigo na tela, por favor. Vamos lá, vou compartilhar a tela novamente. Olha só. O decreto do Estado, o decreto que institui o estado de defesa, determinará o tempo de sua duração, ou seja, não pode ser para sempre, sob pena de virar uma ditadura, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas que vigorarem dentre as seguintes. Preste atenção, são três requisitos: tempo e duração, local certo e determinado que vai vigorar, que serão abrangidas justamente o estado de defesa, e as medidas coercitivas. Vamos ver. Primeira coisa que eu tenho que te falar é que aqui fala de restrições, tá? Restrições de direitos. São três que eles vão poder, o presidente da República vai poder manejar, tá bom? Mas presta atenção. Enquanto no estado de defesa se fala de restrição, lá no estado de sítio nós vamos falar de suspensão de determinados direitos fundamentais. Suspensão, professor, sim, porque lá no estado de sítio é uma coisa mais, que eu posso falar, mais pesado de legalidade extraordinária. Vocês vão ver lá
que é comigo nas aulas posteriores, que o estado de sítio ele é um pouco mais abrangente que o estado de defesa. Eu costumo falar que o estado de defesa é o primeiro pilar para quando não resolver se decretar um estado de sítio. Perfeito? E olha só, a primeira restrição de direito que vai ter. Lembrando, restrição não é suspensão. Restrição à reunião, ainda que exercida no seio das associações, ou seja, restringir é diferente de suspender. Quando eu imponho uma restrição, quer dizer que, olha, você, determinada hora, vamos supor, 18 horas da manhã, às 10 horas da manhã, vocês vão poder se reunir. Ou seja, vai ser autorizado vocês se reunirem. Mas, depois desse horário, não vai poder. Olha só outra coisa também. B. Sigilo de correspondência. A regra é sempre o quê? A inviolabilidade da correspondência. Mas nesse caso, nessa situação de ilegalidade extraordinária, poderá haver justamente a violabilidade da correspondência e C, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Também, a regra é sempre o sigilo, mas poderá, no estado de defesa, justamente essa regra ser um pouquinho relativizada, né? Ou seja, o sigilo de comunicação meio telegráfica e telefônica poderá ser interceptada. Extremamente importante. E olha só a hipótese do inciso 2. Preste atenção e eu vou marcar de azul. Somente na hipótese de inciso 2 pode existir em calamidade pública, opa, somente na hipótese de calamidade pública pode existir ocupação e uso temporário de bens. Volto a repetir. Somente na hipótese de calamidade pública pode existir ocupação e uso de bens e serviços. Professor, como assim? Vamos supor que eu, naquele local certo e determinado na vigência do decreto de Estado de Defesa, preciso de uma escola particular para colocar alojamentos lá. Ou seja, ocupação e uso de temporária de bens, né? Em serviços públicos. Então, se ocupou ali, se porventura for estado de calamidade pública, pode ser legitimado e vai poder ocupar. Mas, se porventura a própria União, na vigência daquele estado de defesa, causar danos àqueles bens, eles vão ter que indenizar. Onde, respondendo à União, pelos danos e custos decorrentes daquelas atividades que podem causar justamente danos materiais. Perfeito? Então vamos lá. Somente na vigência do estado de defesa, quando for amparada por calamidade pública de grande proporção, pode existir ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Perfeito? E se porventura a União causar danos, ela vai ter que indenizar. Volta aqui comigo na tela. Professor, mas o senhor falou de prazo, né? Sim, antes de encerrarmos esse bloco, vou falar para vocês que existe sim um prazo para o estado de defesa, tá? O prazo é justamente 30 mais 30. Ou seja, eu posso decretar o estado de defesa por prazo de 30 dias, não superior a 30, não posso decretar 40, 50, não, isso não existe. A própria lei, no parágrafo 2º do artigo 136, fala que eu posso decretar o estado de defesa em 30 dias seja, vai vigorar durante 30 dias, onde vai caber somente uma prorrogação por igual período, ou seja, 30 mais 30, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Ou seja, não é simplesmente exarar um decreto, pronto, acabou. Aí, vou precisar, porque eu quero, por exemplo, eu quero prorrogar esse decreto. Você vai ter que apresentar justificativas que necessariamente vão contribuir para aquela prorrogação. Mas eu vou apresentar para quem? Aí que entra a questão do controle político imediato. A partir do momento que você, presidente da República, decreta o estado de defesa, você vai ter que submeter esse estado de defesa ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai receber em 24 horas após a decretação e vai ter 10 dias para aprovar ou não o estado de defesa. Aqui o verbo e a palavra é aprovar. Por que aprovar? Que nós vamos ver lá no estado de sítio que é diferente. Lá é autorizar o estado de sítio. Aqui é aprovar o estado de defesa, perfeito? Então, o Congresso Nacional, depois da decretação, o presidente da República vai mandar o decreto para o Congresso Nacional, onde, ao receber esse decreto, vai ser exercido o controle político imediato para justamente aprovar ou não, olha só, por maioria absoluta, não é maioria simples, é maioria absoluta o decreto de estado de defesa. Se porventura não for acatado, não for aprovado o estado de defesa,
automaticamente não vai existir decreto. O decreto vai cair. Foi decretado, mas o Congresso não aprovou naquele controle político. Depois de receber, vai ter 10 dias. Não aprovou, então cessa o decreto. Perfeito? E nós vamos falar na próxima aula, para encerrar, para não ficar tão longo aqui, o controle político. Vamos falar um pouquinho sobre também controle político imediato, controle político concomitante, controle político posterior e o controle político concomitante jurisdicional, tá bom? A respeito de prisões. Pessoal, muito obrigado. Essa é a primeira parte da aula. Vai ter a parte 2 que eu vou lançar posteriormente, provavelmente depois de eu gravar esse vídeo, só para não ficar tão longo. E esse assunto é extremamente relevante para o teu concurso público, para a tua OAB, que volta e meia isso está caindo, e eu acredito que vai cair bastante, pois recentemente estão comentando muito, né, sobre isso, até cerca de um ex-presidente, mas não cabe a mim avaliar mérito nenhum, mas porque eu estou aqui para ensinar a legislação, o que é o direito constitucional e o que que a lei fala. Muito obrigado. Curte aí, pessoal, dá um joinha aí, como fala, né? Compartilhe com seus amigos e sempre se inscreve aí no canal para você receber esses blocos de direito constitucional, direito público, direito tributário, tá? Inclusive, eu vou abrir aqui um bloco justamente de direito tributário em prática tributária, né? As pessoas gostam muito da minha aula de prática tributária, então eu vou fazer um bloco aqui tanto de como atuar justamente através da seara administrativa federal, né? Em prática tributária e também as ações, o contencioso judicial tributário, que é justamente as ações contra o fisco, ação de execução fiscal, mandado de segurança tributário, e etc. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.